para a seleção, só o Mago Merlin para fazer isso aí, né? Acho que a expectativa que gera em cima do Vinícius ignora muitas vezes o contexto. Time mal treinado, mal. Quem se destacou? Eventualmente, um goleiro sai bem, o zagueiro faz uma boa partida, mas quem com o Dorival e com o Fernando Diniz se destacou? O Ramon Menezes também no início, né? Porque... Ninguém, porque o trabalho foi ruim, né? O jogo é coletivo. E aí os jogadores não conseguem se destacar. Não é só ele, não. Acho que todos praticamente. Você pode ter, eventualmente, uma boa atuação, outra e tal, mas nada muito marcante. Então, os jogadores atuam melhor nos seus clubes, porque lá eles têm uns conjuntos, um coletivo mais aprimorado, um trabalho mais consistente. É verdade, a seleção brasileira passou esse ciclo com 2 interinos. Na prática, o Dorival era um interino. Era um interino. Ele não se mostrou capacitado para ir até a Copa do Mundo, claramente. Então, na prática, ele foi um interino. Os dois esquentaram o lugar até o momento que o Carlo Ancelotti, que era o desejo do Edinaldo lá atrás, ficasse liberado e pudesse aceitar a seleção brasileira. Houve um momento que ele até renova o contrato com o Real Madrid, justamente quando o Edinaldo é afastado do comando da CBF, aí ele volta, depois sai de novo, e aí, já com o Saúl na presidência, ele encerra o contrato com o clube espanhol e aí fica livre, as coisas acabam favorecendo a sua aceitação, né, com o convite para ser técnico da seleção brasileira. E o ciclo de Copa não teve com o Ancelotti, então é um período curto, né? Um técnico que teve que começar do zero praticamente a observar jogadores brasileiros. Uma coisa é ele conhecer um ou outro dos times que ele enfrentava jogando pelo Real Madrid. Outros, mesmo jogando na Europa, ele acompanhava certamente com a mesma atenção. Não são times adversários do Real Madrid, jogam em outras ligas. Será que ele passava o dia inteiro vendo futebol? Acho pouco provável. Tem as preocupações dele, dar treinamento, estudar o adversário, cuidar do seu problema. Quando você vira técnico de seleção, você passa a ter um tempo livre muito grande. Aí você passa a observar o quê? Muitos jogos e os jogadores que você pode convocar. Eu falo sempre isso, que inclusive quando um técnico vai a um estádio, ele não necessariamente vai apreciar o jogo para convocar alguém. Ele pode estar lá para ver o jogo de futebol, para ver como as equipes se comportam, para ver quais são as situações, as propostas de jogo, mudanças táticas, estratégias dos times. Faz parte do trabalho dele. Ele não precisa convocar um cara que está... ele vai ver o jogo do Bahia e Botafogo, vão jogar. Ele vai observar quem? Então, pode ser que não vai observar ninguém. Ele pode só ver o jogo Bahia e Botafogo, ou Flamengo e Palmeiras. Pode estar observando, pode ser que não. Então, esse trabalho foi iniciado já num período mais próximo do Mundial. E a expectativa, pelo menos a minha, é de que ele consiga, na Copa, ajustar a equipe. E essa Copa vai permitir isso mais do que as outras, porque ela é mais longa. A primeira fase é uma carne assada tremenda para todo mundo, porque classifica até 3 seleções por grupo. E com esse inchaço da Copa, você tem muitas seleções fracas. Todo grupo vai ter uma seleção mais fraca. Então, ficou mais fácil. É muito difícil um time grande ser eliminado na fase de grupos. Vai ter que caprichar muito, né? Antes havia uma possibilidade maior, né? Porque classificava só 2, eventualmente um grupo ou outro mais encardido. Agora ficou mais fácil. Então, tem mais uma fase, né? Mais jogos. Então, você tem a possibilidade de, com essa longa permanência, cerca de 40 dias, até de conseguir uma evolução durante a Copa, né? E o que também já acontecia no formato anterior. Aconteceu com as 2 últimas campeões. A França se ajeita em 2018, durante o Mundial, até a proposta final do jogo que deu certo, em cima do Mbappé, que era muito novo na época. E a Argentina foi um time mutante em todo o Mundial 2022, mudando a sua escalação, proposta de jogo, desenho tático, a cada partida. Já do primeiro para o segundo jogo mudou mais de meio time. Então, agora acho que isso pode ser feito numa escala ainda maior. Então, acredito que se tudo der certo para a seleção brasileira, tudo der certo, que eu falo, não é ser campeão, obrigatoriamente. Então, jogar bem, avançar, chegar em fases decisivas. Como disse o Raí, pode chegar numa quarta de final, semifinal, perder, sair, é normal. Um cara de seleção forte pode acontecer. Mas pode jogar bem, pode mostrar evolução. Talvez essa seleção ela possa atingir seu ápice depois da Copa, pensando no outro Mundial. A gente não sabe exatamente como vai ser, porque o Brasil, pelo menos em tese, ele não é um dos favoritos hoje. Ele vai tentar se inserir nesse grupo. E esses jogos amistosos vão ser bons testes para isso também, para dar uma aprimorada, para dar uma avançada e testar minimamente a seleção, apesar de algumas ausências de jogadores que, se não estiverem lesionados, vão jogar a Copa do Mundo. Até acrescentar isso que o Mauro falou de mudanças de um jogo para o outro, essa Copa até permite, né, uma questão maior nesse sentido. Se você for olhar os jogos do Brasil na primeira fase, o Brasil estreia em um sábado contra Marrocos. O segundo jogo contra a Escócia, que são os 2 jogos mais difíceis da chave, é só numa sexta-feira. Então tem um período aí de uma semana entre um jogo e o outro, né? É bastante tempo. Depois o outro jogo contra o Haiti, que é o adversário mais fraco, vai ser numa quarta também. Vai ter uma distância aí de pelo menos 5 dias, né? Entre o segundo e o terceiro jogo, entre o primeiro e o segundo serão 6 dias. Então, até para pensar em mudanças, um ajuste ou outro, né? Por mais desafiadora que talvez não seja a primeira fase, vai ser um período importante até para treinamentos também, né? Porque o grupo não vai se reunir tanto tempo assim antes do Mundial, né? O Brasil estreia no dia 14, se não me engano. A temporada europeia vai até 31 de maio. Com a final da Champions, não serão todos os jogadores que vão jogar a decisão europeia. Mas pode ter um Real Madrid e Barcelona, por exemplo, na final da Champions. Pelo chaveamento é possível. Sim. E aí os 2 melhores jogadores da seleção estariam até 31 de maio envolvidos ali em competição, né? Em competição, na final da UEFA Champions League, por exemplo, ou outros. Então, o tempo de preparação vai ser curto
E acho que esse período entre jogos na Copa do Mundo ele vai ser bem valioso aí para vários treinadores, e acredito que pro Ancelotti também. E pensando em Vinícius Júnior, aproveitando que você está com a palavra, Raí, oportunidade dele ser protagonista, eu concordo muito com o Mauro, acho que o contexto da seleção prejudicou muito o Vinícius nesse último ciclo e também a ausência do Neymar, né? Assim como o Neymar não teve um cara para fazer a transição com ele, um dos caras grandes, Ronaldinho, Kaká, para fazer essa transição de protagonismo com ele, o Vinícius Júnior acabou não tendo também. Para além disso, um ciclo bastante conturbado. Ainda dá tempo de ele assumir esse papel de estrela da seleção brasileira, Raí? Ele vai ter uma Copa do Mundo para isso, né? Mais e melhor do que qualquer outro jogo, competição, Copa América, Copa eliminatórias, as longas eliminatórias, ou qualquer outro, Jogos Olímpicos, sei lá. Ele vai estar no principal palco de seleções para assumir esse protagonismo. Eu acho que ele tem totais condições para conseguir fazer isso, né? É um Vinícius bem mais maduro do que era há 4 anos, mais velho, obviamente, né? E com uma experiência muito maior do que ele tinha naquela Copa do Mundo, uma experiência até em seleção brasileira.